Que Deus te abençoe. Hoje, domingo, dia 11 de outubro de 2020, com certeza já é um domingo concretizado, já é um domingo que o Senhor te deu, que o Senhor derramou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e nós estamos mais uma vez na presença do Senhor, orando, lendo um pouquinho a Bíblia, pensando a respeito da palavra de Deus, alimentando, a nossa inteligência da fé, a nossa fé, e isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Estamos falando sobre o livro de Mateus, e já passamos por Mateus capítulo 1, a genealogia, já passamos pela história de Maria, mãe de Jesus, depois já passamos pelo capítulo 2, os magos do Oriente, a perseguição de Herodes, a fuga de Maria, José e Jesus para o Egito, depois o retorno deles lá para a região da Galileia, lá em Nazaré, e também fomos para o capítulo 3, falando sobre João Batista, que é a voz do que clama no deserto. Ele não é a voz ele não é a voz que clama, ele é a voz do que clama, ou seja, ele está falando em nome de alguém. Aonde? No deserto. Mas o deserto tem público? Não, mas o deserto tem voz, tem som, isso significando o poder da palavra, a autoridade da palavra. Depois diz a palavra do Senhor, a gente lendo, andando um pouquinho, veio Jesus para ser batizado, e João Batista resistiu a princípio. Como? Eu é que devo ser batizado por você, e você vem até mim? E aí Jesus responde, é necessário para que se cumpra toda a justiça. E aí o Senhor Jesus é batizado. E a palavra do Senhor fala que a Trindade se manifesta ali, O Pai dizendo, este é o meu Filho, em quem me comprazo, em quem me agrado. O Espírito Santo desce numa forma corpórea, como se fosse uma pomba. E aí o Filho, agora de maneira a selar, no próprio batismo, selando o seu posicionamento. Ou seja, sendo esvaziado de si, da sua divindade, para que a sua natureza humana pudesse se manifestar ministerialmente. E aí vem o capítulo 4. O capítulo 4 é uma das joias da palavra de Deus mais assim especiais, porque fala de um sentimento, e aí já começa, Lembre que a primeira atitude do homem não foi em pecar, mas foi dar voz à tentação. E é exatamente o que acontece com Jesus. Exatamente no mesmo nível espiritual, que é sobre a tentação. Mateus capítulo 4. Depois, que Jesus foi batizado, ele é batizado ali na região onde hoje é a região da Jordânia, o Rio Jordão, mas não do lado de Israel, do outro lado da margem. A margem de quem ainda vai para Israel, Então seria ali onde Josué parou com o povo, antes que o Rio Jordão tivesse sido aberto para que Josué passasse com o povo a pé seco em direção à terra prometida. Também ali muitos profetas, muitos servos, homens de Deus da antiguidade, do Antigo Testamento, haviam profetizado e Jesus foi batizado ali. A partir desse momento, Jesus, a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem o impele ao deserto. Ou seja, é o Senhor. Existe um plano de Deus. Existe todo um projeto de Deus em que Jesus precisaria cumprir. Então vamos lá. A seguir, Mateus capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa,
colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. E lhe disse, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, uma lógica doutrinária que é importante você, eu, nós todos sempre nos lembrarmos, que a tentação, ela não vem agir sobre a nossa natureza caída, não é. Mas a tentação, ela age contra os nossos sentimentos. Então, vamos dizer assim, o combustível da tentação, desse conceito de tentação, é o desejo, e não a nossa natureza caída. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus foi tentado. E a palavra do Senhor, e a gente já leu hoje de manhã, por exemplo, lemos mais uma vez, em Hebreus 4,15, por exemplo, diz que Jesus não tinha pecado. Então, a tentação não vem sobre a nossa natureza caída, mas sim sobre os nossos sentimentos. Então, é por isso que a tentação, ela veio antes do pecado. Exatamente o que acontece lá em Gênesis 3, na queda do homem, na queda de Adão e Eva. Por quê? Porque eles foram tentados pelo diabo. E porque eles foram tentados pelo diabo, eles poderiam escolher atender à voz do diabo ou ficar com a voz de Deus. Naquele momento, eles optaram por ficar com a voz do diabo. E eles, de maneira pessoal, de maneira individual, de maneira voluntária, eles se enveredaram pelo caminho da morte. E para que você tenha isso muito bem claro, para que não haja nenhum tipo de dúvida a respeito, veja só o que acontece em Gênesis capítulo 4. Quando Abel, oferece ao Senhor, a Bíblia diz, a oferta, enquanto Caim, a Bíblia diz, oferece uma oferta. E a palavra mostra que Caim, ele fica com seu semblante caído, porque a Bíblia diz que o Senhor havia se agradado mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. E antes que aconteça qualquer coisa, o Senhor interpela, veja só, a ação do Espírito Santo. O Senhor interpela Caim e fala: Caim, por que você está com o teu semblante caído? Se você tivesse procedido corretamente, não teria sido aceito? Caim, o teu desejo é contra você. Compete a você dominá-lo. Aqui, esse momento, possivelmente não muitas horas, alguns minutos, esse momento é o momento, vamos chamar assim, estratégico. É o kairós de Deus, é o tempo de Deus, para que Caim pudesse refletir. E aí Caim opta por ouvir os seus desejos. Só que a tentação, ela vem exatamente alimentada
e fundamentada sobre os nossos desejos. E aí aconteceu o que aconteceu, Caim matou Abel. Então, o desejo é, na verdade, vamos chamar assim, o alimento, o combustível para que o diabo possa trabalhar conforme as suas estratégias demoníacas. Que é exatamente o que acontece com Jesus. Jesus poderia optar. A primeira tentação, Satanás fala para Jesus, né, diz aqui, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Claro, Jesus cita uma passagem bíblica, está lá em Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual era o desejo de Jesus? Não está escrito. Mas eu e você temos certeza. Qual era? A fome. Já havia 40 dias, e a Bíblia fala que ele estava 40 dias sem comer, sem se alimentar. É claro que ele estava com fome. Então, qual era o desejo de Jesus? Lógico, era se alimentar. Onde o diabo trabalha? Exatamente no desejo de Jesus. Só que desejo não é pecado. Desejo é tão somente desejo. A questão toda é o que eu vou fazer com esse desejo. E o que Jesus fez? Respondeu com a maior arma que existe no mundo espiritual. Qual é? A própria palavra de Deus. Porque ela divide a alma do espírito, juntas das medulas, como diz a palavra. E ele declarou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segundo, então o diabo levou a cidade santa. Por que cidade santa? Lá é o ambiente. É o ambiente que todos querem estar. Aquela cultura, aquele momento, né? aquela tradição toda, o templo, a cidade santa, Jerusalém. Quem não quer estar lá? E aí colocou assim, Jesus estava no deserto, né? Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, veja só como o diabo tem força e tem poder, né? Ele não tem o Espírito Santo, mas ele tem a força de uma condição que o Senhor, uma condição espiritual que o Senhor havia dado, havia colocado por sobre o diabo, né? Antes que ele, lógico, antes que ele fosse o diabo, mas quando ele ainda era o anjo de luz, o querubim da guarda, né? Lúcifer. Então, diz a palavra do Senhor, ele disse, versículo 6, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E Jesus, mais uma vez, responde com a arma, né, com a espada, como diziam os pastores antigos, né, a espada do crente. Diz assim, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E Satanás cita um texto bíblico, Salmo capítulo 91. Aí Jesus lhe responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6. Aquela passagem que os judeus têm, né, como a marca do povo de Deus, né? Deuteronômio 6, que eles colocam naquela mezuzá, né, que eles colocam nos umbrais das portas. Então está escrito assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, Satanás, o diabo, mexe no desejo de Jesus. Qual era? Naquele momento de solidão, de fome, de frio, falta de forças, falta de resistência, uma certa incapacidade de pensar, porque uma pessoa, quando fica muito tempo sem comer, ela já está tão fraca, tão frágil. E evidentemente Jesus já estava dessa maneira.
Mas Jesus carrega no seu coração, né? Aquilo que a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí Jesus fala, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus é Deus, o meu Pai é o meu Pai, ainda que eu não sinta, ainda que eu ache que Ele não esteja me escutando, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está na direção da minha vida, permanecerei fiel, eu não tentarei o Senhor meu Deus para testar, será que Ele é, será que Ele não é, será que Ele está comigo, será que Ele não está, e agora, para onde eu vou, de onde eu venho, o que vai acontecer? Não, Jesus pura e simplesmente se equilibrou sobre a palavra de Deus, se sustentou, se fundamentou, se enraizou sobre a palavra de Deus. Aí diz aqui: levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E lhe disse, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Em nenhum momento Jesus chamou Satanás de mentiroso. Não que ele não fosse, nesse momento ele não era, ele estava falando da palavra de Deus mesmo. Em nenhum momento Jesus enfrentou Satanás assim, um assado, não. Ele pura e simplesmente declarou a palavra, carregava a palavra no coração, e ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás. Ou seja, mais uma vez ele declara, Deuteronômio capítulo 6, ao Senhor teu Deus adorarás de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Então Jesus, ele repreendeu Satanás, porque ainda que houvessem desejos no coração de Jesus como homem, como ser humano normal, natural, que ele havia proposto ser, ainda assim o diabo não conseguiu vencer. E claro que às vezes a gente lê Mateus, parece que o diabo só tentou nesse momento, né? Mas não é o que diz Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, se referindo ao mesmo texto, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora a perspectiva de Lucas sobre a mesma situação. Diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno, quer dizer, até o próximo momento, até o próximo desejo, até o próximo sentimento. Aí depois, antes diz, passadas que foram as tentações de toda sorte. Então significa que Jesus foi tentado durante todo o seu ministério, a todo momento. Jesus foi tentado, foi sublinhado pelo diabo nos seus desejos, nos seus sentimentos, mas em nenhum momento Jesus deu voz, escutou ou procedeu conforme aquilo que o diabo estava dizendo, ou indagando, ou sugestionando, ou relativizando, conforme ele fez com Adão e Eva, né? Então, isso para nós é de uma preciosidade maravilhosa, porque isso diz respeito da nossa vida. A Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Veja só o que diz no livro de Jó, quando Deus dá testemunho de Jó para o diabo. Diz assim: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, Jó buscava a santidade de maneira voluntária, né? De maneira pessoal. Ele buscava a santidade de maneira deliberada.
deliberadamente falando, Jó buscava santidade todos os dias. Ou seja, né, antigamente os pastores diziam o seguinte: pecado é igual barba, tem que cortar todos os dias para não crescer. Outros parafraseavam aquilo que Lutero escreveu uma vez, né, que o diabo e a tentação do diabo é igual um pássaro que fica rodeando a nossa cabeça, buscando, né, fazer ninho. A nossa função é ficar fazendo assim, abanando a cabeça toda hora para não deixar o passarinho da tentação do diabo fazer ninho na nossa cabeça. Então é exatamente isso, de maneira prática. Então nós sabemos que assim como foi com Caim, assim como foi com Adão, assim o diabo tentará a nós a todos os instantes. Mas como foi com Jesus, nós temos toda a capacidade de fugirmos da aparência do mal. E isso é para nós vamos chamar assim, uma batalha constante. Porque o ambiente do diabo, o campo de atuação do diabo é exatamente a nossa mente. É exatamente os nossos sentimentos. É exatamente aquilo que são, aquelas coisas que são os nossos desejos. Cada um de nós tem desejos. Cada um de nós. Ninguém está imune. Se até mesmo o Senhor Jesus não esteve imune durante toda a sua história no seu ministério, se outros que foram, foram assim, homens cheios da verdade de Deus, como Abraão, como Isaac, como Jó, como Daniel, como Noé e tantos outros, também sofreram tentações, mas não permitiram que essas tentações encontrassem guarida no coração. Assim deve ser sobre a tua vida. Então, primeira coisa que nós devemos fazer é identificar as nossas fraquezas, né? Alguém já disse, todos nós temos o tendão de Aquiles, ou seja, todos nós temos uma fragilidade. Tomarmos essa fragilidade, colocarmos diante do Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar a trabalhar, né? Veja só o que diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, só poderia ser Tiago, né? Escrever uma preciosidade dessa. Por quê? Porque Tiago é o irmão, né, de sangue de Jesus, vamos chamar assim. Né? Tiago andou com Jesus, não de ministério, não, na sua casa mesmo, no dia a dia, com a sua mãe, com o seu pai, era o seu irmão, possivelmente dormiam no mesmo quarto, possivelmente estavam, né, nas refeições, nos finais de semana, na brincadeira, no trabalho, no crescimento. Então, veja só o que Tiago fala, Tiago capítulo 1, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Eu chamo de sentimento. Ou outras passagens chamam de desejo, pelo seu próprio desejo. Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então é esse o processo do pecado, né? Primeiro vem o desejo, o sentimento, a cobiça, a fragilidade naquela área. Aí vem o mundo espiritual, a potestade do ar, como diz a Bíblia, e enxerga aquela minha fragilidade. E ele vai trabalhar em cima daquela minha fragilidade para que eu possa cair lá na frente, e caindo lá na frente eu venha a pecar.
Entendeu? Então nós, o que precisamos fazer? Primeiro, identificar as nossas fraquezas. Segundo, não nos sentirmos super-homens, porque não existe super-homem no mundo espiritual. Super-homem é coisa só de gibi ou de filme de aventura de cinema. Mas nós somos frágeis. É por isso que na oração, né, do Pai Nosso, o que Jesus diz sobre a tentação? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não nos deixes cair em tentação. Ou, em outras palavras, Senhor, nos fortaleça, nos tonifique, para aquilo que é a nossa tentação não vir, não se precipitar sobre nós, para não encontrar atmosfera, para não encontrar ocasião, mas que nós possamos, ó Deus, fugir da aparência do mal. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, porque Jesus diz a palavra, depois de ter enfrentado o diabo, vieram os anjos do Senhor e o alimentaram. Porque é isso exatamente que o Senhor quer. Quer que nós nos fortaleçamos nele, para que ele sim nos alimentar, ele sim nos sustentar. Veja só que quando você lê lá no livro de Gênesis, a palavra diz o seguinte, que era para Adão, né? Cuidar do jardim, do Éden, né? E proteger. Por que proteger? Porque o Senhor sabia que o diabo iria investir toda a sua dinâmica demoníaca contra a criação e contra Adão, a coroa da criação do Senhor. Então, era para Adão vigiar, não apenas numa missão de jardineiro, de cuidar do jardim, mas também era como um sentinela, guardando a glória do Senhor naquele lugar. E Adão, infelizmente, não conseguiu. Mas eu e você fomos levantados pelo Senhor para entendermos toda a palavra do Senhor e vivermos exatamente essa condição espiritual, para que nós possamos, com certeza, agir com muito mais sabedoria, com muito mais entendimento, com muito mais temor de Deus, com muito mais capacidade de alimentar-nos da palavra do Senhor, para que nós possamos ser pegos, né, vigilantes, não é? A história das 10 virgens que precisavam estar vigilantes, conforme a parábola de Jesus, né? E só 5 estavam vigilantes e as outras 5 eram nécias, ou seja, deixaram acabar o óleo, deixaram se extinguir ou diminuir a presença do Espírito Santo em suas vidas. Assim é sobre mim e assim é sobre você. E se em algum momento formos pegos em queda, porque caímos, porque pecamos, é o momento de nós nos colocarmos diante do Senhor, pedir perdão dos nossos pecados e reconhecer: Senhor, eu dei voz ao diabo, eu relativizei a tua palavra, eu enfraqueci a tua presença na minha vida, e agora, Senhor, eu me derramo e te peço perdão, porque é lógico, porque a lógica do arrependimento, ela está por sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você é e que o Senhor um dia, com certeza, já preparou sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, a Andréia, a Magda, a Késia. Oi, Késia, tudo bem? Deus abençoe você, Késia. As filhas, os genros, também o Ivo, todos vocês, vamos orar, colocar diante do Senhor, também o Bispo Antônio, a Márcia, Fábio, o João, Roseli, Eva, Cida, Deus abençoe a todos vocês.
Vitor, a glória, a presença e o poder do Senhor sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos esses pedidos diante do teu altar, buscando a tua cura, a tua saúde, buscando a tua visitação, a tua intervenção, nossas vidas, nossa casa, nossa família. Ó Deus de maravilhas, derrama-te sobre nós, nossos idosos, nossos tios, o marido, a esposa, os avós. Senhor, em nome de Jesus, os filhos, os netos, os sobrinhos, derrama-te sobre nós. Vem com a tua graça, com a tua glória. Derrama-te com a tua saúde, com a tua cura. Visita-nos, Senhor, no nosso corpo, nas nossas artérias, veias, coração. Espírito Santo de poder e maravilhas. Toca nos órgãos, no fígado, nos rins, nos ossos. Senhor, nos músculos, nos nervos, nos tendões. Traz da tua glória. Traz o teu poder, traz o teu mover, Espírito Santo de maravilhas, Espírito Santo de ressurreição, que ressuscitou o Senhor Jesus da morte, Espírito Santo que traz a presença e o mover da tua glória, da tua plenitude sobre nós. Derrama-te curando, visitando, dor de cabeça, problemas nos olhos. Nós repreendemos toda enfermidade nos olhos e declaramos o poder da vida, a graça da vida sobre esses olhos. Ó, em nome de Jesus, todo diagnóstico, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus que cura, que traz saúde, que traz ressurreição, que restaura, que reconstrói. A Ti toda a honra e toda a glória. Senhor, nós nos derramamos como igreja. Quantas vezes, Senhor, nós nos vemos fracos, frágeis, Senhor, questionando, na nossa pequenez, tornando possível tantas situações e circunstâncias, mas o Senhor é Deus, e a Tua palavra fala que o Teu povo, o povo que conhece o Senhor, é um povo forte. Por isso, Senhor, leva-nos a essa fortaleza, a sermos fortes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, para que as tentações, para que o diabo, como diz a palavra em Pedro, que está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, não encontre ocasião, não encontre nos nossos desejos ou sentimentos qualquer ambiente para poder trabalhar, mas pelo contrário, que nós possamos viver exatamente a Tua palavra quando diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Assim seja a Tua palavra e que nós possamos incorporá-la no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nós daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil, como nação brasileira, nós te clamamos. Senhor, quanta gente que perdeu a vida nesses tempos aí por causa da pandemia, da infecção, tantas coisas acontecendo. Senhor, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia do nosso país, sara a nossa nação, perdoa o nosso pecado, sara a nossa terra, quebra, Senhor, essa maldição, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem dos quatro cantos, abençoa o norte, o sul, o leste e o oeste. Derrama-te com as tuas águas curadoras, e nós sempre louvaremos e daremos ao Senhor, com certeza, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amanhã às 10 horas tem mais. E nós estamos sempre meditando na palavra, pensando um pouquinho sobre a palavra e também orando pela tua casa, pela tua família, pela Késia também. Késia, um beijo para você. Karina, Patrícia, os genros, netos, Deus abençoe a todo mundo, o Ivo, essa família bendita em nome de Jesus. Que o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo
e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e ninguém possa te resistir, porque você carrega no teu coração o amor do Deus vivo, todo-poderoso, e ninguém te poderá separar desse amor de Deus. Nada, nem passado, nem futuro, nem presente, nem anjos, nem demônios, nem morte, nem vida, nada, porque você está conectado, amalgamado naquele que era, é e sempre será o autor e consumador da tua fé, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque em tudo você já é mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, um beijo para vocês, Késia, Magda, Andréia, Joel, Josué, Deus abençoe a todos vocês. Walter, Deus abençoe também você. Bispo Antônio, um beijo para você, para Suzy, Priscila, Deus abençoe a Cida, os filhos, a nora, Deus abençoe a Eva, os genros, as filhas, o netinho, Deus abençoe a todos, Márcia, Fábio, familiares, Dona Efigênia, seu Augusto, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém? Amanhã, 10 horas da manhã, a gente se encontra de novo, tá bom? Um beijo para todos vocês, fiquem na paz, que você tenha um finalzinho de domingo aí maravilhoso. Amanhã, quem estiver no feriado aí de folga, né? Bom feriado para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, amém? Fiquem na paz. Tchau, tchau, vocês no Facebook. Beijo, tchau, tchau.